Olá, eu sou Naê, sou praticante de bruxaria, estudante de folclore, e esse é um canal onde eu comento um pouco sobre folclore, bruxaria, feitiçaria e os conhecimentos que permeiam o povo. E esse vídeo era para ser um vídeo da continuação da nossa série que eu comecei a fazer sobre folclore das bruxas. E nesse vídeo eu ia comentar então sobre o voo da bruxa, porém eu tive que fazer uma pausa nessa série porque a Netflix estreou um filme no dia 11 de março chamado Silenciadas. E é um filme que fala sobre o Sabá das Bruxas. E tem tudo a ver com o último vídeo que eu postei aqui no canal, que é sobre o Sabá, de um ponto de vista antropológico, histórico e folclórico, sobre o que ele representa. E eu comentei um pouquinho sobre como é a prática dele hoje, como que as bruxas que seguem um caminho mais tradicional vê essa prática e como que ele é feito. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui em cima no card para você assistir, porque ele tá muito legal e tem tudo a ver com o filme que eu vou comentar aqui hoje. Silenciadas é uma coprodução entre Espanha, Argentina e França. E ele é dirigido por Pablo Agüero, não sei se é assim que se pronuncia, que também está no roteiro junto com uma francesa chamada Catel Guillou. Deve ser assim que se fala, eu não tenho certeza. Esse filme, inclusive, ganhou 5 prêmios Goya, um dos principais prêmios para cinema. E ele ganhou na categoria de direção de arte, figurino, efeitos especiais, trilha original e maquiagem e cabelo. Em 1609, no País Basco, 6 jovens mulheres são presas, acusadas de bruxaria, a mando do rei. Isso acontece quando os homens daquela vila não estão ali, até porque os inquisidores não querem arrumar treta com os homens daquela vila. Então todos eles estão em alto mar pescando, e aí que acontece essa prisão e esse mandado de prisão daquelas garotas que eram acusadas de bruxas, de bruxaria. O filme já começa com essa prisão delas. Elas estão ali fazendo uma corda, parece, e eles chegam e prendem aquelas garotas, acusando elas de bruxaria. E vale lembrar que naquela época tudo era motivo para se acusar de bruxaria. Então as meninas irem para a floresta, fazer um piquenique, cantar e dançar já era motivo de uma suposta bruxaria, porque eles associavam isso ao sabá. Como comentei no vídeo anterior, o sabá ele era uma forma de colocar nas pessoas o pior que existia dentro da sociedade, a imagem mais cruel que poderia se ter das mulheres, que é a liberdade feminina, que é o contato com o diabo e tudo mais. E então eles criaram essa imagem do sabá para aterrorizar as pessoas e para que as pessoas ficassem atentas e para que pudessem acusar qualquer mulher que saísse um pouquinho daquelas diretrizes sobre o que era ser mulher naquela época. Esse filme ele pode ser considerado uma produção independente, ele não cai muito naquelas coisas de muitos efeitos especiais, na verdade ele não tem, o que eu agradeço, porque todas as vezes que sai filme de bruxaria, ou é um filme muito bom, como por exemplo A Bruxa, que pra mim foi o último filme de bruxaria que foi realmente bom, ou então ele cai numa coisa meio lunaneira, que sai raios pelas mãos e tudo mais, que pra mim perde totalmente a essência e perde pra mim, me desconecta muito da história, porque, obviamente, na bruxaria a gente não tem rainho saindo pela mão e nem nada do tipo. Então, eu gosto muito das histórias que são pautadas em folclore, como a bruxa, como silenciadas, que são pautadas em conhecimentos antropológicos e tudo mais, e que faz muito mais sentido para uma prática de bruxaria, principalmente das pessoas que praticam bruxaria tradicional, que não estão dentro da Wicca ou de alguma outra bruxaria, que não segue esses caminhos mais folclóricos e antropológicos. O ritmo do filme pode ser considerado lento, porque é um filme que se passa na maioria das vezes na cela, onde aquelas garotas estão presas, e depois que elas estão presas, elas conversam entre elas e percebem que os homens geralmente voltam na lua cheia. Então o que elas vão tentar fazer? Elas vão tentar ficar criando histórias sobre esse suposto sabá para os inquisidores, para que agende cada vez mais e que adie cada vez mais a execução delas. Então, o que elas estão fazendo com os inquisidores é criar várias histórias de que, como se elas realmente participassem do sabá, para que eles se mantessem ali ocupados com as histórias delas, né? Então, cada uma era interrogada, uma de cada vez, e elas começavam a inventar histórias sobre como era o sabá, como era o encontro com Lúcifer, como que elas faziam as danças. E a cada vez mais elas aumentavam os detalhes e os homens ficavam totalmente encantados. E isso é muito horrível, na real, né? Porque a gente percebe pelas falas dos próprios inquisidores que as mulheres que são mais novinhas, ou seja, as jovens que acabaram de sair da infância, elas são as mais propensas à bruxaria porque elas encantam mais os homens. E o tempo inteiro o filme reforça o quanto os homens
eles estão nesse papel de não conseguir segurar essa selvageria dentro deles, que se sentem encantados pelas mulheres. Então, você é bruxa porque você tá com a perna muito aberta. Você é bruxa porque você está me olhando, eu não resisto a você. Você é bruxa porque você tem um encantamento, a sua beleza, a sua formosura. É um show de misoginia do começo ao fim, a gente sabe que foi assim. Eu só consigo lembrar do Malus Maleficarum, que eu comentei no vídeo anterior sobre o Sabá, que é um grande manual misógino de caça às bruxas que acusa todas as mulheres por qualquer coisa que elas fizessem. Então o filme reforça muito bem esse papel da liberdade da mulher, da tentativa dela de liberdade e todas essas questões que permeiam o abuso do homem sobre a mulher, a própria pedofilia, porque elas eram jovens, elas eram adolescentes, tinham acabado de sair da infância, e como eles colocam esse lugar da bruxaria para essa mulher encantadora, para essa mulher que não pode fazer absolutamente nada, que está encantando eles. Então, no tempo inteiro no filme, elas nem podem olhar nos olhos deles, porque senão eles cairiam no encanto. E vale lembrar que nos Países Bascos, a grande porcentagem de mulheres que foram presas por bruxaria eram, na realidade, crianças e adolescentes que, através da tortura, confessaram que estavam tendo contatos com o demônio, alguma coisa assim. Vale lembrar que esse é um episódio muito cruel na nossa história, onde muitas e muitas mulheres, que tinham alguns homens, alguns gatos pingados ali no meio também, mas majoritariamente mulheres, confessavam, de certa forma, que elas eram sim bruxas porque elas estavam sendo torturadas. Isso é muito claro, isso a gente tem que lembrar sempre, porque é um momento muito cruel na nossa história. O filme, inclusive, o diretor queria transmitir uma história real, e ele se baseou em vários fatos reais sobre a Inquisição, principalmente fatos que estão abordados num livro chamado A Feiticeira, de Jules Michelet, e que foi publicado em 1862. Esse filme ele me marcou em diversos momentos, mas tem 3 cenas que pra mim são cenas muito incríveis, que a primeira delas é quando ela tá se confessando, inclusive palmas para a protagonista e para a atriz que faz a protagonista, porque é uma atuação impecável, uma atuação muito boa. E ela foi chamada então para se confessar ali com os inquisidores, e ela começa a narrar os encontros que ela tem, e ela começa a meio que cantar uma música, ela começa a seduzir os inquisidores, e a gente percebe que os caras estão realmente apaixonados, eles estão ali quase tendo um orgasmo vendo elas. E você percebe a força que isso tem desse impulso desses homens que podem ser considerados pedófilos, de quererem se aproveitar daquele corpo daquela menina. E essa é uma cena muito forte pra mim, me marcou muito. Uma outra cena muito boa é quando ela tá sendo preparada para o sabá, que elas vão então fazer o sabá, né? Porque esse sabá ele nunca era visto pelos inquisidores e eles queriam ver e testemunhar. E elas comentam, elas falam, ó, eu posso comentar aqui o sabá o dia inteiro com você, mas por que a gente não faz um? Por que vocês não vão lá ver a gente fazendo um sabá? E aí eles aceitam essa proposta, então eles vão, no final do filme, observar o sabá que tá acontecendo. E ela tá sendo preparada, então, no dia do sabá por uma mulher, por uma senhora anciã ali da vila. E ela começa a falar em língua basca com ela do tipo, meu, presta atenção no que você tá fazendo, sabe? E ela dá um texto maravilhoso que eu não vou conseguir passar pra vocês a emoção desse texto, mas enfim, eu espero que vocês assistam pra vocês entenderem as nuances entre essas duas personagens e que aquela velha sabia tudo. Meu Deus. Aquela velha era sensacional. E aí chega o grande dia do sabá, que era o que eu mais estava esperando por esse filme. E, gente, é uma coisa, assim, sensacional. Algumas pessoas, eu vi algumas críticas na internet, alguns vídeos, de pessoas que achavam que não teve bruxaria no filme, né? Eu vi vários comentários de gente, tipo, não espere um filme de bruxaria, não espere nada do tipo. Mas eu, como um praticante de bruxaria, digo, é sim um filme de bruxaria. O sabá que elas fazem é um sabá. Não é porque elas não realmente praticavam aquilo com o tempo que aquilo não aconteceu. Aquilo aconteceu. Elas fizeram um sabá do jeito que é um sabá. E foi incrível a cena. E o que eu vou comentar agora vai ser a parte do final do filme, então vai ter spoilers. Se você não assistiu, vai lá na Netflix assistir e depois volta aqui pra terminar esse vídeo. A cena do sabá eles preparam da forma que o sabá ele era descrito, então eles colocam uma grande fogueira, um banquete, as pessoas ficam ali em volta assistindo, os inquisidores, e elas estão todas presas e amarradas. E com o tempo que elas ficaram na cela, elas combinaram várias canções e vários cânticos para ser cantados no sabá. Elas fizeram várias músicas e algumas músicas eram muito legais porque elas começavam de um jeito muito calmo e elas iam se transformando em uma coisa quase que diabólica mesmo. Elas iam se transformando em gritos e coisas assim. E no final elas chamavam por Lúcifer e tudo mais e... é incrível. E aí chega o sabá
E o Sabá, ele começa com uma cena maravilhosa, que é de uma garotinha, que ela vira pra trás, e ela vai andando, e ela forma uma mesa, e aí a menina pega um cogumelo, que provavelmente é um cogumelo alucinógeno, coloca ali e imita que ela tá comendo uma hóstia. Gente, é muito perfeito. Como comentei no vídeo do Sabá, essa heresia em cima dos símbolos cristãos é um elemento do Sabá. O outro é uma relação sexual com o diabo, o outro é uma orgia entre elas mesmas, tudo mais. Mas ali no filme ficou muito claro isso, da hóstia sendo o cogumelo alucinógeno, que elas entregam, inclusive, para o inquisidor ali que estavam com elas e que queria ver. Então ele começa a participar do sabá. E elas começam a invocar Lúcifer, começa a cantar, começa a entrar num transe, em um êxtase muito grande. E a dar intenção, dá a entender que ele tá sendo o papel do diabo ali dentro. Ele tá sendo o Lúcifer ali dentro. Essa é uma sacada genial que a direção teve de colocar esse homem como esse ser ruim, esse ser maléfico, como o próprio diabo, sabe? Como se ele realmente fosse esse diabo que a igreja tanto quis colocar embaixo dos tapetes. Ele que é o ruim. É ele que tá tentando dominar as mulheres, ele que tá tentando abusar das mulheres. Então é ele o culpado de tudo. E aí a gente tem um grande final, que é um grande mistério. Eu vi em algumas resenhas as pessoas não entendendo o que simbolizava aquele final, mas pra mim ele teve um significado muito próprio, porque elas correm até ali o topo do penhasco e durante o filme, elas contam uma história sobre garotas que se transformam em gaivotas, numa espécie de voo da bruxa, onde as bruxas, pelo folclore, se transformam em animais e saem voando para o encontro do sabá. Então, elas comentam essa história entre elas, e nesse final elas estão ali no topo do penhasco e elas lembram dessa história e elas se dão a mão e se jogam. E aí fica meio que. Não mostra elas se jogando, não mostra acontecendo nada, só mostra a tocha que elas estavam segurando caindo no chão e desaparece, elas somem. E aí nisso tem um canto muito foda, muito incrível daquela senhora com outras mulheres ali perto. E pra mim pegou muito forte essa cena porque deu a impressão que elas se jogaram, só que você não ouve som delas caindo, você não ouve grito, você não ouve nada. É como se elas realmente tivessem voado de uma certa forma, como se elas realmente tivessem provocado aquele voo da bruxa. E eles deixam essa interpretação muito aberta mesmo, para quem quiser entender que elas se jogaram e morreram por conta daquele momento, né, que as mulheres não tinham muita saída nas mãos dos inquisidores, elas geralmente acabavam mortas mesmo. Era muito difícil alguma sair ilesa ou sair como inocente dentro de um julgamento de bruxaria. Só que você também pode interpretar que elas viraram gaivotas e voaram mesmo quando elas caíram. E pra mim esse final ele é sensacional. Agora, de um ponto de vista de um praticante de bruxaria e da relação do sabá do filme com o sabá na vida real, eu gostei muito de ver como eles pegaram várias coisas que pra gente é muito importante dentro de um sabá, principalmente o êxtase e o transe. A bruxaria ela é um caminho muito estático, ela é um caminho de muito transe, de muitos processos assim. E durante o filme, durante aquela cena, as meninas cantando e dançando, girando em volta da fogueira e entrando numa espécie de êxtase, de transe, aquilo me marcou muito. Eu fiquei completamente em êxtase mesmo naquela cena, eu tremia, pra vocês terem noção, porque aquilo é muito próximo do que a gente faz, é muito próximo das coisas que a gente faz. E esse é um filme que representa muito bem, assim como a bruxa representa muito bem uma bruxaria tradicional, né? Eu sempre comento que Bruxa é um dos melhores filmes para se entender bruxaria tradicional e sobre entender esses processos de folclore na bruxaria e esses caminhos que permeiam a pesquisa de antropologia e tudo mais. E algumas pessoas não gostam desse filme porque elas acham que é muito distante da bruxaria, sendo que não é. E o mesmo vai acontecer com Silenciadas. Silenciadas ele é um filme muito, muito bom, que representa muito a bruxaria e que fala do sabá da melhor forma possível. De que naqueles momentos, mesmo as garotas nunca terem tido contato com o sabá de verdade, mesmo que elas nunca fossem bruxas de verdade, naquele momento elas eram. Naquele momento elas estavam fazendo o sabá, naquele momento elas estavam em frenesi, naquele momento, no final, elas realmente voaram como gaivotas. Isso pra mim é sensacional. Então é isso, eu espero que vocês assistam esse filme, que vocês comentem comigo depois aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês sentiram assistindo.
Eu ainda tô muito nessa vibe do filme, então eu assisti há 2 semanas atrás e eu ainda tô digerindo ele, porque pra mim foi muito forte. Então eu espero que vocês assistam e que vocês gostem desse filme também. Um beijo e até o próximo vídeo.